Hoje nossa história é sobre de uma mulher que nasceu cercada de riqueza e escolheu viver como se nada possuísse. Uma duquesa que virou refúgio dos pobres e que séculos depois é lembrada justamente por quem carrega o peso das contas, das dívidas e do desespero silencioso. No fim do século XII, a Europa vivia instabilidade política, disputas entre territórios e pobreza crescente. É nesse cenário que nasce Edwiges, em 1174, em Andechs, na Baviera. Filha de um duque, ela recebeu educação nobre, vida de palácio e privilégios, mas desde cedo chamou atenção por algo raro. Mesmo tendo tudo, não se apegava a nada. Ela aprendeu a enxergar o luxo como passageiro e o pobre como alguém que tem pressas. Edwiges se casou com Henrique, e príncipe da Silésia, região que hoje pertence à Polônia. E aqui começa uma virada importante. Ela não foi apenas a esposa do príncipe. Edwiges se tornou uma presença ativa, influente e respeitada, usando essa força para algo incomum na nobreza, justiça e misericórdia. Como esposa e mãe, educou os filhos no amor a Deus. Menos as fontes variam, entre 6 ou 7 filhos, dependendo do biógrafo, mas o traço principal é claro. Edwiges não formava apenas herdeiros, ela formava consciências. Com o apoio do marido, impulsionou a construção de igrejas, mosteiros, hospitais e escolas, e seu nome passou a circular, não só nos salões, mas principalmente entre os que não tinham voz. E é aqui que a história de Edwiges deixa de ser apenas a história de uma nobre e começa a ser a história de alguém que decide pertencer aos que mais sofrem. A vida de Edwiges não foi um conto de fadas. Ela viu a guerra de perto, perdeu filhos em batalhas e em tragédias pessoais. O sofrimento, que para muitos é um convite ao endurecimento, para ela foi um chamado à compaixão. Ela sentiu na pele a dor da perda e por isso compreendia a dor dos outros com uma profundidade rara. Em vez de se fechar em seu luto, ela se abriu ainda mais ao mundo. Ela visitava pessoalmente os doentes, os leprosos, os marginalizados. Não enviava servos em seu lugar. Era ela quem se ajoelhava para lavar os pés dos pobres, quem servia comida aos famintos com as próprias mãos. Sua nobreza não estava no sangue, mas nos gestos. A imagem mais forte de Edwiges é a de uma mulher que andava descalça, mesmo no inverno rigoroso da Europa, carregando os sapatos nas mãos para não se distinguir daqueles que não tinham o que calçar. Ela queria sentir o chão duro, o frio, a mesma realidade dos mais humildes. Sua vida era uma oração contínua, um sacrifício silencioso em favor dos outros. Quando o marido, Henrique, foi preso por um rival, Edwiges não usou exércitos, mas a força da sua fé e do seu caráter. Ela mesma negociou a libertação dele, mostrando uma força diplomática que poucos possuíam. Seu poder não vinha da espada, mas da autoridade moral que ela havia construído. E essa autoridade era inquestionável. Um dos seus atos mais marcantes foi a forma como lidou com os endividados. Naquela época, a dívida era uma sentença de prisão. Quem não podia pagar era jogado em masmorras, onde a família se desintegrava e a esperança morria. Edwiges não podia aceitar isso. Ela ia até as prisões, usava seu próprio dinheiro, seus bens, suas joias, para quitar as dívidas e libertar os prisioneiros. Ela não apenas pagava o que eles deviam, mas lhes dava uma nova chance, um recomeço. É por isso que, até hoje, ela é conhecida como a protetora dos endividados. Ela não via números, via pessoas. Não via débitos, via famílias. Ela entendia que uma dívida financeira não podia custar a dignidade de uma vida. Imagine o impacto disso. Uma duquesa, a mulher mais poderosa da região, abrindo mão do seu luxo para libertar um camponês desconhecido. Ela não estava apenas resolvendo um problema financeiro, estava restaurando a justiça e a esperança. Sua caridade não era um gesto distante, era um ato de amor radical, de entrega total. Depois da morte do marido, Edwiges intensificou ainda mais sua vida de devoção. Ela se retirou para o mosteiro de Trzebnica, fundado por ela mesma, mas não se tornou uma monja no sentido formal, para que pudesse continuar administrando seus bens em favor dos pobres. Até o fim da vida, sua riqueza teve um único propósito: servir. Edwiges morreu em 1243, deixando um legado que não se mede em castelos ou terras, mas em vidas transformadas. Ela nos ensina que o verdadeiro poder não é acumular, mas distribuir, que a verdadeira nobreza não está no título, mas no serviço. Hoje, séculos depois, por que a história de Edwiges ainda ressoa com tanta força? Porque a angústia da dívida, a preocupação com o futuro e o peso das responsabilidades
continuam sendo realidades para muitos de nós. Vivemos em um mundo que nos pressiona a ter, a consumir, a acumular. E quando não conseguimos, a sensação de fracasso e desespero pode ser esmagadora. Edwiges nos oferece uma perspectiva diferente. Ela nos lembra que nosso valor não está no que possuímos, mas em quem somos. Sua vida é um testemunho de que é possível encontrar paz e propósito mesmo em meio às maiores dificuldades. Olhar para sua história não é apenas lembrar de uma figura histórica, mas buscar inspiração para as nossas próprias lutas. É entender que a generosidade é um caminho de libertação, tanto para quem recebe quanto para quem dá. Quando nos sentimos presos pelas contas, pelo medo do amanhã, a fé de Edwiges nos convida a confiar. A confiar que, mesmo nos invernos mais rigorosos da vida, existe uma força maior que nos sustenta. Ela nos ensina a olhar para o próximo, a perceber que, muitas vezes, ao ajudar alguém, encontramos a solução para os nossos próprios problemas. A história de Edwiges é um convite à esperança, uma esperança que não é passiva, mas ativa, uma esperança que nos move a agir com justiça, a praticar a misericórdia e a acreditar que, não importa o tamanho da dívida ou da dificuldade, a graça de Deus é sempre maior. Que o exemplo dessa mulher extraordinária possa iluminar seu caminho, trazer alívio ao seu coração e fortalecer sua fé nos momentos de aflição. Ela nos mostra que no fim, o que realmente importa não é a riqueza que juntamos na terra, mas o tesouro que construímos no céu através do amor e do serviço ao próximo. A vida de Edwiges nos deixa uma lição atemporal. A verdadeira riqueza é a capacidade de se doar. Em um mundo tão focado no eu, ela viveu para o outro. Ela, que carregou os sapatos para sentir a dor dos pobres e usou sua fortuna para libertar os cativos, nos mostra que a fé, quando vivida em sua plenitude, é capaz de mover montanhas e transformar realidades. Que a paz que ela encontrou no serviço a Deus e aos irmãos possa de alguma forma tocar a sua vida hoje. Por fora, ela tinha tudo, mas por dentro queria mais silêncio, mais Deus e mais entrega. Com cerca de 32 anos, Edwiges convenceu Henrique a dar um passo incomum para um casal nobre. Ambos fizeram voto de castidade diante de um bispo. Passaram a viver em residências separadas, encontrando-se apenas, quando necessário em ocasiões oficiais. Henrique mudou junto. Inspirado pela esposa, adotou um estilo de vida austero e deixou a barba crescer como sinal de conversão, o que lhe rendeu o apelido de O Barbudo. Mas a missão que marcaria Edwiges para sempre começou em um lugar que muita gente evita, um presídio. Ali, ela percebeu que muitos homens estavam presos, não por crimes violentos, mas por algo que destrói famílias até hoje: dívidas. Edwiges não fez discursos, ela agiu. Usou sua fortuna para pagar débitos, negociar perdões com credores e libertar aqueles homens. E não parou ali. Ajudou os prisioneiros a recomeçarem, buscando trabalho e dignidade. Para ela, libertar um homem preso por dívida era libertar também a esposa que esperava em casa, os filhos sem sustento e a família inteira esmagada por vergonha e fome. Por isso o povo passou a enxergar Edwiges como algo maior do que uma princesa. Ela se tornou mãe dos pobres e amparo dos endividados. Henrique morreu em 1238 e Edwiges então entrou no mosteiro de Trzebnica, também conhecido como Trebnice, na Polônia, fundado por ela e pelo marido. Ali vivia também sua filha Gertrudes, que foi a abadesa. Mesmo sendo uma das mulheres mais ricas e influentes do seu tempo, Edwiges escolheu os serviços menores. Não buscava honra e não exigia privilégios. Aproximou-se dos doentes e leprosos com carinho, sem recuar diante das feridas. Relatos da época indicam jejuns, penitências rigorosas e dons espirituais, como profecia e curas. Mas o traço constante é um só: ela vivia como quem já entendeu que tudo o que temos não é nosso. Edwiges morreu em 1243, e sua reputação de santidade, confirmada por testemunhos e milagres, levou à canonização pelo Papa Clemente IV em 1267. A devoção atravessou séculos e chegou forte ao Brasil, especialmente em tempos de crise econômica. E na Polônia, ela é honrada como patrona nacional. Um detalhe lembrado por muitos fiéis é que João Paulo II foi eleito em 16 de outubro de 1978, data celebrada como festa de Santa Edwiges,
e ele expressou gratidão por essa coincidência. Se hoje você carrega um peso financeiro, um medo por dentro, ou uma sensação de que não vai dar, lembre, a fé cristã não promete ausência de luta, mas promete presença de Deus. Reze conosco a Santa Edwiges. Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, que a intercessão de Santa Edwiges nos obtenha a graça de imitar o que nela admiramos, pois a humildade de sua vida serve de exemplo para todos nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Reserve um momento para as orações complementares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.